amigos e amigas da KTV, dando continuidade ao encontro, né, dos candidatos à Prefeitura do município de Rio das Ostras. Nesse segundo encontro, recebemos aqui o candidato Pogian, do partido PTC, e Fábio Simões, do PL. E, como foi dito no primeiro programa, no primeiro encontro, é um tema específico e vale ressaltar mais uma vez que não é um debate e sim um encontro para que nós falarmos aqui da pessoa com deficiência, que é um tema específico e objetivo desse programa. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença do candidato Pogian, também agradecendo a presença do candidato Fábio Simões. E a gente já começa esse encontro com a primeira pergunta, que foi feita em sorteio, e assim foi sorteado para a primeira resposta o candidato Pogian. Candidato Pogian, a primeira pergunta é o seguinte: candidato, como o senhor percebe a situação das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Cacau, boa noite a todos. Antes de mais nada, Cacau, eu queria dizer que eu não sou político, eu sou administrador, eu sou contador com especialização em administração pública. Dessa forma eu vejo com muita precariedade, né, não só a situação dos deficientes, da pessoa com deficiência no município de Rio das Ostras, mas como a população no geral, viu? É precário na saúde, é precário no atendimento na educação, é precário no esporte, é precário andar pelas ruas, é precário de todas as formas. Rio das Ostras, ao longo de 20 anos, 28 anos de existência, teve a oportunidade de ser hoje uma cidade que a gente chama de cidade modelo. Ao longo desse tempo, mais de 20 bilhões de reais arrecadados, e muito pouca coisa em relação às pessoas com deficiência foi feita, foi realizada, até mesmo em termos de legislação. Muita coisa que poderia ter sido ampliada, que poderia ter sido aplicada, ficou para trás nesse período todo. Então, é tudo muito precário em Rio das Ostras. Rio das Ostras carece de planejamento, Rio das Ostras carece de execução daquilo que se planeja com firmeza. Rio das Ostras carece de pessoas que tenham compromisso, que tenham propósito real com a cidade, real com seus moradores, real com a população portadora de pessoas com deficiência, que hoje representam pelo menos 5% da nossa população. Nós temos um número bastante significativo e essas pessoas merecem respeito, viu? Merecem respeito, merecem que a próxima administração cuide disso com carinho e, sobretudo, responsabilidade, porque não adianta chegar aqui e dizer para os senhores, dizer para você que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, que nós vamos executar isso, que nós vamos executar aquilo, e quando chega na hora de governar mesmo, na prática, tudo que se falou aqui se foi perdido. Então, importantíssimo esse momento, para que fique registrado, para que esse público tenha condições de daqui a um pouco mais cobrar com efetividade aquilo que aqui foi prometido, aquilo que aqui foi dito, né? Embora, repito para você, Rio das Ostras precisa ser reinventada, precisa ser replanejada, principalmente no quesito acessibilidade. Nós sabemos que Rio das Ostras é uma cidade que surgiu de uma forma muito rápida, se criou, né? Cresceu de uma forma muito intensa, muito rápida, com isso muitas dificuldades no planejamento, mas ainda hoje nós percebemos muitas ações, ou a falta de ações do poder público com relação ao planejamento da nossa cidade, e por isso esse crescimento total, desordenado, o que acaba dificultando, o que acaba não permitindo que ações que poderiam ser perfeitamente executadas em prol dessa população, da população com deficiência, acaba sendo prejudicado. Eu agora repito a pergunta para o candidato Fábio Simões. Candidato, como o senhor percebe a situação das pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras no município de Rio das Ostras? Cacau, eu agradeço o convite, eu acho muito importante esse momento para a gente bater um papo, dialogar, principalmente sobre um tema tão específico e, infelizmente, com abandono pela
situação atual. Quando a gente fala eu sou médico, eu sou cirurgião, sou concursado no município, então a gente tem bastante contato, principalmente com a questão desse tema, e a gente fica muito triste quando a gente vê, principalmente em relação a doenças raras, todo o paciente com uma extrema dificuldade de marcação de consulta, de exame, e principalmente o especialista. Quando a gente fala de doenças raras, eu como médico me sinto muito tranquilo na questão de identificar, mas a gente tem que fazer a nossa parte e dar a possibilidade da continuidade do trabalho. Quando a gente fala em doenças raras, a gente sabe que a gente vai ter que ter um especialista. Então, a gente pode ver até onde a prefeitura ela pode contratar ou não esse especialista. Se não conseguir contratar, existe a possibilidade das parcerias. Tem tanta clínica privada, tantos médicos na nossa região, em Macaé, em Cabo Frio e também em Rio das Ostras, que a gente pode fazer a parceria e acabar de vez com essa ida e vinda de pacientes que sofrem muito, principalmente com essas doenças, que são doenças mais raras, doenças mais crônicas e, infelizmente, mais graves. A gente fica muito triste porque teve uma pequena conquista que foi quando foi montado o conselho, que foi uma festa na cidade, mas quando a gente não escuta realmente as pessoas que entendem do assunto, que sabem a necessidade do dia a dia, sabe falar do autismo, sabe falar sobre uma síndrome de Down, sabe falar sobre uma deficiência, realmente fica muito complicado. Uma gestão nova, ela tem que ter ouvidos para realmente escutar. Quando a gente fala de um plano de governo, esse plano de governo, ele sim tem que ser montado em cima de quem tem experiência, de quem tem um familiar com uma doença. Então, o principal hoje é escutar o conselho, dar possibilidade dele deliberar, aí sim, com certeza, a gente vai conseguir caminhar em relação aos pacientes com deficiência. Candidato Pogian, e te faço a segunda pergunta desse nosso encontro. Candidato, no seu plano de governo contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos à pessoa com deficiência e, se tem, quais são esses pontos? Nós temos vários pontos, Cacau, a começar pela educação, né? Nós precisamos democratizar o acesso, a permanência e o sucesso escolar a todos os alunos com deficiência. Isso faz parte do nosso plano de governo. Incluir e ministrar conteúdos de cidadania no sistema escolar básico, né? A começar pela educação. Isso é ponto número 1 no nosso plano de governo. Saúde. Claro, nós precisamos ampliar o atendimento, mais do que ampliar, nós precisamos humanizar o atendimento na saúde no município de Rio das Ostras. Todos nós sabemos que o nosso sistema de administração, que o nosso sistema municipal de saúde é um sistema extremamente frágil, é um sistema extremamente comprometido, extremamente falho, a população reclama demais. Acredite você que mais de 55% da nossa população reclama da saúde no município de Rio das Ostras. Reclama da falta de médicos, reclama da falta de exames, reclama da dificuldade de fazer exames mais complexos, reclama dessa coisa toda. Se o cidadão comum reclama, imagine a pessoa com deficiência, reclama muito mais. Então, é sim meta no nosso plano de governo priorizar isso, dar um atendimento diferenciado e, sobretudo, humanizado às pessoas com deficiência. Assistência social, articular junto ao governo federal a proteção aos vulneráveis sociais. É preciso haver essa conversa, esse diálogo, não só o diálogo com as instituições locais, como o conselho, como as associações, como aquelas pessoas que estão mais próximas e que com certeza vão poder relatar para a gente com muita precisão aquilo que é preciso ser feito, como também buscar recursos nas outras instituições que estão acima de nós, nas outras instituições governamentais. Nós precisamos, promover um atendimento igualitário, saúde, esporte. A gente percebe, a gente vê pela cidade a prática de esporte pelos deficientes, a gente percebe a necessidade da cultura, e a pessoa com deficiência não é uma pessoa que deve ser marginalizada, que deve ficar à margem de tudo isso. Ela deve sim receber tratamento igualitário da forma como merece. E é garantia, e é proposta no nosso governo que isso aconteça. Nós destacamos, Cacau, entre
dentre o nosso plano de governo, 36 principais propostas que nós consideramos indispensáveis para se administrar Rio das Ostras. E entre elas, nós temos a proposta de incluir rotas específicas nas linhas de transporte público próximo às redes de saúde e assistência social, justamente para atender a pessoa com deficiência, para atender o idoso, ou seja, atender aquelas pessoas que são estadual, vulneráveis, né? Vamos dizer assim. Manter e ampliar o sistema de transporte para pessoas com tratamentos específicos. Esse também é um dos compromissos que nós assumimos no nosso plano de governo. E, sobretudo, o nosso principal compromisso, fazer um governo sério, fazer um governo em que as pessoas se sintam representadas. Esse governo, essa falácia que a gente ouve durante as eleições, isso precisa ter fim. E nós vamos dar fim a isso, executando, realizando aquilo que nós nos propomos e aquilo que nós prometemos. Faço agora a mesma pergunta para o candidato Fábio Simões. Candidato, em seu plano de governo, contém pontos que atendam às políticas públicas referentes à garantia de direitos a pessoas com deficiência? E se tem, quais são esses pontos? Cacau, com certeza a gente tem muitas propostas e propostas boas e, mais importantes, factíveis de ser realizadas. A gente tem que fazer um mapeamento de todas essas pessoas com deficiência em relação ao território. A gente tem um projeto que é muito bacana, chamado Escola Cidadã. O que é a Escola Cidadã, Cacau? É aquele projeto onde, através da escola, nós vamos ter um psicólogo, um assistente social, pode ter certeza que a gente vai colocar um médico na maioria das escolas, principalmente as maiores, e sempre junto com os professores. Quando os professores eles perceberem que tem qualquer tipo de alteração no aprendizado, ele vai chamar o psicólogo, vai chamar o assistente social, aí sim vai ser feita a triagem. Sendo necessário o atendimento médico, vai ser feito atendimento médico. E sim, nessa triagem, se for para um especialista, a gente vai providenciar, seja na rede ou seja através das parcerias público-privadas. Eu quero deixar bem claro isso para todo mundo que está nos escutando. Nós temos a Pestalozzi, a APAI, a Amparo, são instituições extremamente competentes, que entendem do assunto, que foram abandonadas pela gestão. Então a gente vai fazer essas parcerias, ver as necessidades, já temos feito, já conversamos com algumas entidades. O que é essa parceria? A gente precisa ofertar psicólogos, fonoaudiólogos, eles sim fazem muitíssima, importante realização desses atendimentos pela Prefeitura. A Prefeitura hoje, ela tem uma mania de não conseguir resolver, encaminhar para as instituições, mas não dá nada em contrapartida. Vamos fazer essas parcerias com essas instituições. Isso faz parte 100% do nosso plano de governo e deixando bem claro, o nosso plano de governo, ele não é um papel fechado, ele está aberto à discussão e eu quero deixar bem claro, o conselho tem que ser deliberativo. Se a gente tem pessoas que são da cidade, que vivem com pessoas relacionadas, com grupos relacionados, entidades relacionadas com deficiência, a gente vai escutar eles. Eles têm que ser deliberativos. Essa vai ser a nossa principal ação. A Escola Cidadã dá voz às entidades como, por exemplo, a Pestalozzi, a APAI e a Amparo, e também as parcerias que sempre são bem-vindas. Então, meus amigos, agora, na segunda parte do nosso encontro, vamos convidar um nosso amigo especial que está aqui nos acompanhando. Ele vai formular perguntas aos candidatos, como foi acordado, primeiro para o candidato Pugian. Essas perguntas foram formuladas por instituições legítimas da cidade e pessoas também ligadas à causa da pessoa com deficiência. Então, quero convidar o meu amigo Laércio para fazer a primeira pergunta para o candidato Pugian. Carlos Coutinho, cirurgião dentista. Como o senhor candidato se preparou para prestar atenção e atendimento hospitalar e domiciliar à demanda
deprimida de pessoas com deficiências que hoje são obrigadas a esperar por anos um atendimento hospitalar no Rio de Janeiro pelo sistema CISREG, já que o RO possui hospital e profissionais concursados no município para atender a esta demanda e que, ao invés de resolver os problemas relacionados a esta demanda, os encaminha alimenta uma vasta fila no CISREG. A situação na saúde de Rio das Ostras é muito precária. Nós sabemos disso, ainda há pouco eu coloquei aqui uma estatística a esse respeito, o quanto a população reclama da saúde em Rio das Ostras. Nós precisamos modificar a forma de gerir a saúde em Rio das Ostras. Por isso nós propomos a informatização completa do sistema de saúde municipal, de forma que nós consigamos monitorar as demandas, de forma que nós consigamos monitorar os atendimentos, de forma que nós consigamos controlar o estoque de remédios, o estoque de insumos, o estoque de medicamentos, de forma que nós consigamos acompanhar o atendimento do profissional que está trabalhando naquele dia, quantas pessoas ele atendeu, quanto tempo ele levou atendendo cada pessoa, quanto tempo a pessoa ficou na fila de espera, quanto tempo a pessoa está levando para marcar um exame. E a partir desse conjunto de informações, nós vamos tomar medidas firmes, medidas fortes para resolver o problema no município de Rio das Ostras. Eu não consigo admitir que um município que gasta mais de 120 milhões de reais por ano com o seu sistema de saúde, oferte para a população um atendimento onde, nos dias de hoje, a gente ainda consiga ver jovens morrendo no leito, morrendo na maternidade, porque foi esquecido dentro dela um pedaço de placenta, porque foi esquecido dentro dela um pedaço de gaze. Enfim, esse tipo de coisa nós não podemos pactuar com isso, nós não podemos aceitar isso. E a partir do momento que nós tivermos esse conjunto de informações, que nós trabalharmos com clareza, com transparência, mostrando para a população o que de fato acontece, sem esconder informações, sem esconder os acontecimentos, o cidadão comum, atendendo ao cidadão comum, por consequência nós vamos atender também as pessoas com vulnerabilidade social, alguma outra vulnerabilidade. Isso é fato. Então, a coisa tem que ser mais séria. A gestão da saúde ela tem que ser mais séria, porque nós só vamos atender de fato ao deficiente, ao cidadão comum, a partir do momento em que nós levarmos isso a sério, que nós fizermos valer o conjunto da obra em que nós temos obrigações, nós temos direitos, e isso precisa ser muito claro, precisa ser transparente para a nossa população, porque só assim ela vai voltar a acreditar na gente. Imaginem vocês, pasmem vocês, que o servidor municipal da saúde, ele tem plano de saúde. Ele, quando passa mal e precisa se tratar, ele não se trata no hospital, ele não se trata no pronto-socorro, ele não se trata nas nossas unidades de saúde, ele vai para a rede privada. Esse é o maior atestado de incompetência que qualquer município no mundo possa ter. E nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ofertar também aos nossos servidores municipais um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade, assim como para toda a nossa população. Convidamos de novo nosso amigo Laércio para que faça agora a pergunta para o candidato Fábio Simões. Senhora N, professora da rede municipal, ativista da causa PCD, pergunta: no início do ano letivo, os alunos com deficiência que necessitam de um profissional de apoio ficam em casa ou para trás porque a educação nunca se organiza para atender a demanda já existente. O que o senhor pode garantir para acabar com esta falta de respeito com os alunos? Eu queria
queria parabenizar o professor pela pergunta e falando até em professor, é triste, que a gente até relembra, né, que no início dessa pandemia houve a demissão de 1.161 profissionais da educação que faziam parte do atendimento às pessoas com deficiência. Então isso é muito triste, a gente vê uma educação que abandona, uma gestão que abandona literalmente os professores e principalmente esses professores que tentam ao máximo se doar ao ensinamento. Realmente a prefeitura ela deve fazer as qualificações, tem que incentivar todo o tipo de curso para melhorar a qualidade de atendimento, mas é muito triste com uma quantidade de professores muito pequena. A pergunta dele foi muito boa, muito boa. O que a prefeitura pode fazer? Qualificação, e a gente não pode esquecer, através do programa Escola Cidadã, a gente tem que mapear, a gente tem que dar um número exato, quantos alunos existem com deficiência. Então, quantos professores nós precisamos ter e o quanto capacitados. Essa é a função. Se a gente não tiver números, não tiver saber quais doenças são essas, provavelmente a prefeitura não vai conseguir dar uma solução. Então a gente vai fazer o mapeamento, vai descobrir, vai fazer a qualificação dos professores e, se precisar, abrir algumas escolas específicas, por exemplo, como existe em Itaboraí, a gente vai discutir com o conselho. Existem algumas cidades que existem algumas escolas específicas, por exemplo, para o autismo, que deram certo. Vamos levar esse assunto para a conversa, para os conselhos. Vale a pena? Não vale a pena? É isso que eu falo. Quem entende são os conselhos, são as mães. Então vamos levar esse assunto e vamos discutir. O que for melhor vai ser feito. Então, meus amigos, encerramos aqui o primeiro bloco do segundo encontro entre os candidatos à prefeitura do município de Rio das Ostras. Vamos dar um intervalozinho e já voltamos com o próximo bloco. Dando continuidade ao segundo bloco do segundo encontro também dos candidatos à prefeitura de Rio das Ostras, onde o tema é a pessoa com deficiência. Vamos convidar agora a imprensa local, vamos convidar o senhor Pedro Panese, ele é da página Rio das Ostras Ambiental, a página do Instagram, e ele fará uma pergunta só para os dois candidatos, aonde que o primeiro candidato a responder é o candidato Porgian. Boa noite, candidato. A minha pergunta é: como melhorar o acesso de nossos equipamentos públicos para pessoas com deficiência e doenças raras? Olha, Pedro, boa noite. A tua pergunta é muito interessante, porque a gente pode recordar um pouco mais, ou um pouco, da Rio das Ostras antiga, né? Rio das Ostras, como eu falei no bloco anterior, é uma cidade que cresceu de forma muito desordenada. Na verdade, ela já nasceu de forma desordenada e cresceu ainda de forma mais desordenada nos últimos anos, por conta desse processo do petróleo, por conta dessas riquezas todas, que de repente começaram a brotar no chão da nossa cidade, e fez com que muita gente viesse para cá. Mas o poder público é muito lento, ainda mais quando nós temos pessoas ou pouco preparadas ou pessoas sem o compromisso que a cidade precisava ter para segurá-la da forma como ela precisava e promover o planejamento, promover as adequações necessárias para que nós tivéssemos uma cidade onde as pessoas com deficiência pudessem transitar, pudessem ter autonomia, pudessem ser tratadas como iguais a todos os demais cidadãos. Para nós promovermos uma mudança verdadeira, uma mudança que atenda a essa demanda, nós vamos levar tempo. Se eu disser aqui que nós vamos promover isso ao longo de 4 anos, eu sou no mínimo leviano, porque não posso provar e porque é mentira. Também serei mentiroso, porque governante nenhum vai conseguir promover uma atualização, um padrão, né, em nossa cidade que atenda a essa demanda em tão pouco tempo. Nós temos, como eu falei ainda há pouco, entre as 36 principais propostas que nós destacamos para governar Rio das Ostras, a revitalização e a reurbanização de alguns espaços que nós consideramos essenciais.
a Rua Santa Catarina, a feirinha da Avenida Amazonas, o Canal de Medeiros, a rodoviária, a urbanização da Orla do Mar do Norte. E nessas obras, nós já, uma vez apresentando-as à sociedade, através das nossas redes sociais, nós já começamos a demonstrar que elas já serão preparadas para atender a todo cidadão, a todo, sem discriminação, com total autonomia, com total independência, porque é isso que todos nós merecemos. Excelente pergunta. A nossa marca pode ter certeza que vai incluir, sim, a inclusão social. É muito difícil hoje você chegar em 2021 e vendo isso não acontecer. A gente percebe até pela Câmara Municipal, onde projetos simples, um projeto onde toda obra, todo parque que for construído, toda praça, teria que ter minimamente uma quantidade de brinquedos para pessoas com deficiência. Esse projeto foi aprovado e, infelizmente, por falta de humanidade ou por falta de empatia, ele não foi sancionado, ele foi vetado. Então, esse tipo de pensamento que tem que mudar em 2021. Então, a gente tem que se humanizar mais. A acessibilidade não é simplesmente só para para o idoso, é para uma criança, para um cadeirante. Então, a gente tem que ter urbanização muito bem colocado. Vai fazer tudo de uma vez? Não, mas vai paulatinamente. Vamos começar nas escolas, nos locais de mais movimentação, os bairros onde tem mais pessoas com deficiência. Por isso, sim, é importante a gente fazer um mapeamento. Eu vou bater muito nessa tecla, fazer a questão do território para ver para onde vai começar essas obras. Eu acho que a gente tem que ter mais amor ao próximo. São obras baratas e simples de fazer. Então, a gente vai iniciar assim com a inclusão, pode ter certeza que é a meta do nosso governo. Eu queria dar um exemplo pelo meu site. Você que está me assistindo em casa, eu queria que entrasse no site www.drfabiosimões.com.br, onde tem todo o meu programa de governo. E esse site já é um site de inclusão. Tem a Libra, tem uma adaptação para quem tem uma perda paulatina da visão. Então, a gente dá o exemplo inicialmente pelo nosso site. Não deixe, em maneira alguma, de entrar nesse site, de participar, de navegar e tire suas dúvidas, converse comigo, a gente está 100% à disposição. Bom, candidatos, vamos agora para a pergunta final. Na verdade, existe aqui uma colocação antes da pergunta e eu vou ler para vocês, que é o seguinte. Segundo um levantamento realizado no município pela ONG Engenheiros Sem Fronteiras, da Universidade Federal Fluminense, Polo Rio das Ostras, o atendimento de saúde da pessoa com deficiência foi apontado como principal dificuldade de acessibilidade e inclusão dentro do município. A pergunta é o seguinte, candidato Pujan, quais são suas propostas para melhorar o atendimento de saúde das pessoas com deficiência de Rio das Ostras, incluindo o atendimento médico especializado, tratamentos e terapias? Falar sobre a saúde hoje é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Eu ainda há pouco falei que o município gasta mais de 130 milhões, e eu falo gasta, falo que não investe, porque nós vemos muito pouco resultado. É preciso, Cacau, ter um olhar especial, uma atenção especial para essa causa, porque, volto a repetir, o que a pessoa com deficiência deseja, na verdade, é um atendimento igual, ela quer igualdade, ela quer ser autônoma, ela quer ser dona de si, ela quer depender o mínimo possível de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra situação. Então, o nosso papel enquanto governante é fazer, sim, né? É tomar ações, é tomar medidas, tomar decisões que impactem para o bem dessas pessoas, para o bem que impacte, para o bem e que impacte também de forma com que essas pessoas se sintam cada vez mais confiantes. Eu falei sobre várias coisas na saúde, falei da nossa proposta de informatizar integralmente o sistema de saúde, e aí se você me perguntar se funciona, se
se é possível, se é factível. Sim, é factível. Vejam vocês nas redes sociais, procurem vocês no Google o exemplo do município de Mesquita, que hoje é referência não só no quesito transparência, como no quesito atendimento à saúde. Lá, todo cidadão mesquitense tem direitos iguais quando o assunto é saúde. E aí, quando a gente fala em atendimento igual, não há por que nós dizermos aqui que vamos tratar assim, o assado, a pessoa com deficiência. Nós vamos dar tratamento a todos. Isso eu garanto. Candidato Fábio, precisa que repita a pergunta? Não, não precisa não. Primeiramente, eu queria agradecer os Engenheiros Sem Fronteira da UF. Eles, em 2018, em 2018, eles ganharam um prêmio no Brasil, prêmio a nível nacional de uma construção de uma casa sustentável. Então, eu queria já, inicialmente, parabenizá-los. E a questão do atendimento médico é a minha área. Como disse, eu sou médico concursado na cidade. E eu fico muito triste quando a gente olha um orçamento. Pasmem, o orçamento para 2021, eles simplesmente deixaram o valor para pessoas com deficiência de R$500. Um valor para doar para a Pestalozzi, para a PAI, para 2021, de R$500. Então, eu acho que só esse valor irrisório já mostra o comprometimento da atual gestão. A gente tem que modificar e pode ter certeza que isso vai acontecer. Quem sabe a necessidade são as próprias entidades que eu acabei de falar. Pestalozzi, a PAI, Amparo, o nosso conselho, que ele sabe as necessidades. A gente precisa sim para todo mundo. É psicólogo, é fonoaudiólogo, é médico, centro de reabilitação. Será que uma criança com deficiência consegue marcar uma consulta rápida no centro de reabilitação? Eu já respondo, não, porque não tem profissionais suficientes e muitas vezes capacitados. Então, junto com essas entidades, fazendo parcerias, escutando o conselho, eu faço questão de falar, escutando o conselho de pessoas com deficiência, aí sim a gente vai ver a quantidade necessária de profissionais. Vamos fazer a parceria, gente. Já existe o atendimento, por exemplo, na Pestalozzi? Quantos profissionais a mais a prefeitura ela pode ceder, fazer essa parceria para atender a nossa gente, o nosso povo, o seu filho, a sua filha? Essa é a realidade. É bom senso. Bom senso. Hoje não existe captação de recurso federal. A gente vai montar o gabinete de captação de recurso federal. Quantos projetos podem ser construídos para trazer recurso financeiro para cá? Hoje a folha de pagamento só de pessoas exorbita R$110 milhões e querem deixar R$500 para o tratamento de pessoas com deficiência. Então, é isso que eu tenho a dizer. A gente tem que escutar, entender quem sabe e realizar. A gente tem que dar voz às entidades, dar voz ao Conselho. Esse é meu compromisso dentro do meu plano de governo. Então, chegamos ao fim do segundo bloco, do segundo encontro entre os candidatos da Prefeitura de Rio das Ostras. Queria deixar aqui meu agradecimento ao candidato Pojan, ao candidato Fábio Simões pela presença. Também queria deixar aqui um agradecimento aos assessores que acompanharam eles até aqui, vice-prefeito, e também todo o pessoal da equipe que está aqui gravando com a gente aqui, o pessoal da equipe aqui do Elias Coutinho, que faz a gravação com a gente aqui, da produtora, o Ademir, né, Ademir, a Isabel, bom, e também agradecer aqui o espaço cedido pela Pousada do Marujo, essa pousada maravilhosa, que quem não conhece, e eu convido a conhecer, que fica logo próximo aqui à Praia Virgem, né, uma belíssima paisagem, enfim. E vamos agora partir para as considerações finais do candidato Pojan. Eu quero dizer a você que está nos assistindo que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, trabalhava durante o dia, estudava à noite. E sou contador há mais de 26 anos. Sou contador, especialista em administração pública, e quero dizer para você que Rio das Ostras não precisa mais de políticos. A safra de políticos que administravam Rio das Ostras já está para acabar. Nós agora precisamos de quem faça gestão, de quem entenda de números, de quem entenda de administração. Nós precisamos de um especialista, aquele cara que executa, não aquele cara que fica no blá blá blá.
E eu quero dizer para você que eu dou enorme valor à minha formação profissional, dou enorme valor ao meu trabalho profissional, porque isso me custou muito caro, isso me custou muitas noites de sono, isso me custou muito trabalho, isso me custou muita estrada. Então eu dou um enorme valor a isso. E eu quero dizer a você que está nos assistindo, que como prova disso, eu assumo aqui um compromisso contigo, de rasgar o meu diploma. Eu rasgo o meu diploma se nós nos próximos 4 anos não dermos uma cara nova, se nós não mudarmos Rio das Ostras para muito melhor, para muito além daquilo que nós já tivemos e temos hoje. Passa agora então a palavra, as considerações finais, o candidato Fábio Simões. Cacau, muito obrigado pelo carinho. A gente que agradece. Agradeço imensamente esse convite. A gente vem de coração aberto. Faltam poucos dias para a eleição. Está na hora realmente de você decidir o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a sua família. E esse tema foi importantíssimo a gente discutir aqui. A inclusão social 2021 é a meta do nosso plano de governo. Temos muitos projetos, mas a gente precisa sim de você, entidade, de você, cidadão, de você, pai e mãe, pai e mãe. Eu queria deixar bem claro para todo mundo que o nosso plano é um plano simples, é um plano que pode ter certeza absoluta que vai ser execuível. É um plano financeiramente viável, a gente fazer essas parcerias com as entidades, dar voz aos conselhos e dar dignidade para a inclusão social. 2021 pode ter certeza que vai ser um ano diferente e vocês vão saber escolher. Então é isso aí, amigos e amigas da KTV. Encerramos aqui agora o segundo encontro com os candidatos à Prefeitura de Rio das Ostras. E, mais uma vez, queria que vocês que acompanhassem, né, o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e, se possível, os comentários, ok? Então, muito obrigado, até o próximo encontro.